Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre aquilo que forma um professor. De onde vêm os conhecimentos que ele compartilha com os alunos? A ideia de produzir este vídeo surgiu quando eu estava preparando, a partir do livro aqui, Gramática UAS da Língua Portuguesa, que é produzido por José Carlos de Azeredo. Eu estava produzindo a primeira aula do nosso curso de gramática avançada, que será postado em breve, será o próximo vídeo que será postado aqui no canal. E, enfim, vi uma frase de Azeredo que reflete muito bem aquilo que forma o professor, aquilo que constitui os saberes que o professor compartilha com seus alunos. E decidi, inclusive, trazer este vídeo antes mesmo do próprio vídeo lá que estava preparando sobre gramática. Se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado, entre outras coisas que tratamos aqui no canal, pelo magistério, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Ao contrário do que muita gente pensa, a educação formal institucionalizada, ou seja, aquela que adquirimos numa universidade, num curso de formação de professores, como é uma licenciatura em letras, em história, em geografia, etc., não é a única forma de adquirirmos conhecimento e, portanto, de acumularmos experiência, de construirmos um conjunto de saberes que vamos compartilhar em seguida com nossos alunos. Uma frase que eu encontrei logo no começo do livro Gramática UAS da Língua Portuguesa, escrito pelo professor José Carlos de Azeredo, me fez refletir muito sobre isso. É uma frase, lógico, né, que quando você para pensar, realmente é isso, mas ele conseguiu sintetizar tudo numa frase curta que reúne aí 3 elementos fundamentais, na minha opinião também. Ele diz, em nossa opinião, a formação de um professor é construída mediante a soma de pelo menos 3 coisas, pelo menos, não apenas. O que lhe ensinam, o que ele passa a saber em virtude de seu empenho e curiosidade e, principalmente, o que aprendeu no ato de tentar ensinar. Perfeito, gente. Poucas vezes eu vi uma frase síntese a respeito da natureza do magistério, né, e daquilo que constitui um professor, que fosse tão direta e apresentasse tão bem aquilo que realmente está por trás do que nós ensinamos. Claro, o conhecimento adquirido formalmente, né, ou seja, aquilo que lhe ensinam, né, falando aqui de formação de professor, obviamente é aquilo que nos ensinam dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma universidade, dentro de um curso de licenciatura. São saberes importantíssimos, são saberes direcionados para aquilo que iremos ensinar, na maioria das vezes. São saberes que nos preparam não apenas do ponto de vista de conteúdos disciplinares, né, saberes disciplinares, mas também em relação à didática, preparação de aula, planejamento do processo de ensino, avaliação, enfim. São saberes fundamentais e sim, estão na base daquilo que constitui todo bom professor. Porém, vai muito além. E o segundo ponto aqui é também fundamental, né? Ou seja, o que ele passa a saber em virtude de seu empenho e curiosidade. Eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes. Eu acho que o professor deve ser um curioso. O professor deve ser alguém que vê a obtenção de conhecimento, a busca pelo saber como uma meta de sua vida, né? É lógico, falando aqui de pessoas que estão no magistério por vocação, porque querem realmente fazer a diferença naquilo que estão, no qual estão trabalhando e que se dedicam à sua profissão. Aquelas pessoas que estão no magistério preocupadas com o bom desenrolar das suas atividades, com a diferença que irá fazer na vida dos alunos, na comunidade, no conjunto de saberes de sua própria disciplina, por que não, né? Então, essa pessoa, sim, será um curioso, será alguém que verá a busca pelo conhecimento como uma grande meta de vida. Eu já falei aqui para vocês que eu sou um grande curioso. Eu busco conhecer o máximo possível dentro da minha área. A própria característica que eu tenho
de não me especializar exclusivamente numa única área, né? Recentemente um inscrito deixou a pergunta aí, professor, eu não consegui identificar de que área você é, se é de linguística, de literatura. Gente, na verdade eu sou de letras, né? Eu não acho, para mim, dentro da minha visão, e eu consigo me dedicar às duas áreas, então eu não vejo problema nisso, cada um analisa a sua situação. Eu não vejo como salutar para mim focar apenas em uma coisa. Lógico, eu tenho minha atuação acadêmica dentro de literatura, é um grande amor, uma grande paixão da minha vida é a teoria da literatura, não apenas a leitura das obras literárias, mas o estudo da literatura em si. E se um dia eu decidir que o que eu quero é realmente seguir uma vida dentro da universidade, né, também como professor, será o que eu irei ensinar dentro de uma instituição de ensino superior. Todavia, nunca abandonei a linguística e a gramática. Sempre estive ali pesquisando, produzindo artigos na época de graduação mesmo. Enquanto eu estava lá preparando minha monografia em teoria da literatura, eu estava apresentando um artigo sobre linguística, sobre leitura, sobre linguística textual, sobre gêneros textuais, entendem? Sempre tive essa curiosidade dentro da nossa área e além, né? O que eu adquiri de conhecimento relevante em outras áreas, ou seja, eu acredito muito nisso, né? Por isso também que eu me identifiquei muito com a frase de Azeredo. E eu acho que é isso mesmo, a curiosidade, o interesse por aprender, o interesse por buscar coisas novas, levar algo diferente, novo, uma descoberta sua interessante. Não precisa ser uma grande descoberta científica, óbvio, mas uma descoberta sua que você vai acrescentar para as suas aulas, levar para os seus alunos. Isso é muito bom. E por último, Azeredo destaca aquilo que nós passamos a saber no ato de tentar ensinar. E claro, quantas vezes nós, ensinando alguma coisa, não aprendemos mais sobre ela? Não dá para comparar aquilo que eu sabia sobre gramática, sobre literatura, antes e depois que eu comecei a ensinar. A prática cotidiana, o esforço que você faz para decompor aquele objeto de estudo em partes lógicas e apresentáveis para a turma, transformar aquele conhecimento em conceitos perceptíveis, em realidade prática, a própria didatização que você tenta fazer daquilo. Tudo isso ajuda na sua intimidade com aquele objeto, faz com que você o conheça melhor, com que você o entenda melhor, que você possa sistematizar melhor aquele saber. O ato de ensinar evolui muito o professor, ajuda o professor a crescer enquanto profissional e enquanto pesquisador e enquanto estudioso. Eu até já falei aqui para vocês algumas vezes que você sabe melhor que está aprendendo alguma coisa quando você percebe que já consegue ensiná-la para alguém e até sugerir para vocês, né? Quando estiverem em dúvida se estão aprendendo algo, imaginem-se na situação de ter que explicar aquilo para um aluno, para alguém, e mesmo chamar alguma pessoa para estudar com você, né? Ou seja, para você tentar passar para ela aquele conhecimento como se estivesse mesmo ali numa situação de sala de aula. É um exercício interessante. Ou seja, tudo isso constitui o professor. O conhecimento formal que ele adquire, aquilo que ele adquire na curiosidade, na busca por novos saberes e aquilo que ele aperfeiçoa na prática de sala de aula, na sua experiência de ensino, tudo isso é fundamental. E nunca menosprezem, nunca subestimem a importância de nenhum desses três aspectos, que Azeredo diz, e eu concordo, podem não ser os únicos, mas são muito importantes, muito relevantes para a formação de cada um de nós. E claro, né, você que ainda não está em sala de aula, eu vou ficar prejudicado por ainda não ter esse terceiro elemento aí favorecendo o meu aperfeiçoamento? Obviamente que não, né? Desde que você tenha as estratégias para isso. Fazer anotações como se estivesse fazendo um manual didático é uma excelente alternativa e ajuda você a também, numa situação ali que não é real, mas é ideal, ou seja, fictícia mesmo,
de ensino, mas ajuda você a sistematizar aquele conhecimento, ajuda você a planejar uma forma de tornar ele mais acessível para um público, ajuda na sua intimidade com aquele saber. Então é isso, creio que é uma frase síntese que tem muito a dizer sobre o magistério e, claro, né, pode fazer todos nós refletirmos um pouco mais sobre os caminhos que devemos tomar, você que está em formação ainda, mas nós que já temos experiência, a pensar se estamos seguindo no caminho certo, se estamos valorizando as experiências do dia a dia, se não estamos nos limitando muito a uma aquisição de conhecimento puramente livresca, mas estamos valorizando a prática, saber dosar cada um desses aspectos é sempre fundamental e com certeza faz de cada um de nós um professor melhor. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário, e como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.